Quem foi Barnabé? Para darmos início, vamos começando fazendo a leitura bíblica, que está localizado aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo 24, que diz o seguinte: Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Muitos cristãos ficam curiosos para saber quem foi Barnabé, por conta de sua parceria com o apóstolo Paulo, descrita no livro de Atos dos Apóstolos. Nesse texto, nós conheceremos um pouco sobre a história de Barnabé, um pouco sobre a história dele. É importante saber que ele exerceu um papel muito importante e exclusivo que desempenhou na igreja primitiva. Primeiro de tudo, vamos conhecer aí o que significa Barnabé e qual era o seu verdadeiro nome. Poucas pessoas se lembram, mas Barnabé foi um nome dado pelos apóstolos. Seu nome verdadeiro era José. Leia Atos dos Apóstolos 4, versículo 36. O médico Lucas interpreta o nome de Barnabé como o filho da consolação ou o filho da exortação. Na verdade, a etimologia desse nome não é tão fácil, pois envolve alguma dificuldade com a transcrição grega. O importante é que o evangelista Lucas não se concentrou nessa questão da etimologia, nem mesmo se propôs a apresentar uma explicação detalhada sobre o assunto. O objetivo de Lucas era apenas indicar o caráter do personagem real e isso foi plenamente cumprido. Você já percebeu que o nome Barnabé, significa exortação ou filho da consolação. Exortar. O que é exortar? Exortar é você ensinar, é você dar um conselho, é você falar, olha, tá errado, tá certo, entendeu? É exortar uma pessoa. E consolar uma pessoa que está chorando, consolar uma pessoa que está triste, consolar um povo, consolar um grupo, consolar uma pessoa. Então Barnabé, ele era importantíssimo na obra de Deus, pois ele veio também aí para ganhar almas para Cristo e para exortar e consolar, os discípulos, aqueles que foram aí dando aí continuidade, chamados por Jesus para pregar a palavra. Então aí Barnabé foi um instrumento usado por Deus para fazer a obra do Senhor. E quem foi Barnabé? Barnabé foi um membro da igreja primitiva em Jerusalém, descendente da tribo de Levi, originário de uma família sacerdotal judaico-cipriota. Você vai ler Atos 4, versículo 36. Somos informados que Barnabé vendeu uma propriedade, talvez em Chipre, e trouxe o dinheiro da venda do imóvel aos apóstolos, para que a necessidade dos membros mais pobres da igreja de Jerusalém fossem supridas. Sobre Barnabé, Lucas descreve aí o seguinte perfil no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 23 ao 24. Olha o que o médico Lucas falou aí de Barnabé. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. O ministério de Barnabé ficou notório quando chegou a Jerusalém. A informação de que na Antioquia
e na Síria, os cristãos helenistas que haviam se refugiado ali devido à perseguição que se iniciou na Judéia após a morte de Estevão e estavam promovendo uma grande evangelização. Barnabé então foi enviado para lá com o intuito de verificar a situação e agir conforme achasse mais apropriado. Ao chegar ali, Barnabé ficou maravilhado por ver muitos gentios pagãos se convertendo ao evangelho pela graça de Deus. Então logo ele foi aí de grande força e de grande valia para aquele evangelho, para que ganhasse mais força. Barnabé era primo de João Marcos, de Jerusalém. Você vai ler Colossenses 4, versículo 10. Agora nós vamos para a missão entre Paulo e Barnabé, porque eles eram parceiros aí de obra, eles faziam a obra juntos. Vamos lá conhecer aí como foi essa dinâmica, como foi aí essa união de amizade e de compromisso e de propósito para o reino de Deus. Barnabé teve uma contribuição significativa no ministério do apóstolo Paulo. Em Atos 9, versículo 27, ele apresenta e recomenda Saulo de Tarso aos apóstolos, quando este retornou a Jerusalém no 3º ano após a sua conversão. Os cristãos de Jerusalém estavam desconfiados sobre Saulo. Muitos achavam que ele era um espia. Então Barnabé convenceu que Saulo era um cristão verdadeiro. Vamos ler Atos capítulo 9, versículo 27. Olha o que o Barnabé falou de Paulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor e que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente o nome de Jesus. Eu quero aqui abrir um parênteses e fazer um comentário sobre essa parte que o Barnabé intercedeu por Paulo. Bom, que o Senhor ele possa levantar mais homens e mulheres de Deus como Barnabé. Barnabé ele foi um intermediário, né? Uma pessoa que intermedia. Por exemplo, os discípulos estavam desconfiados, dizendo assim: esse Paulo aí, que matava os apóstolos, que perseguia a igreja, que ia fazer o mal para os discípulos, né? Através dele, o Estevão foi morto. Então, os apóstolos começaram aí a falar, né? Dizendo que Saulo era um espião. Então, Barnabé chegou para os discípulos e disseram assim: olha, escuta o que eu vou dizer para vocês. O Saulo, ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Deus e Jesus falou para ele tudo o que ele tinha que fazer e ele se converteu. Então Paulo não é mais um perseguidor. Paulo agora ele vai ser perseguido pelo evangelho. Eu estou conjecturando aqui. Então olha, acredite, ele está realmente convertido. Jesus se encontrou com ele. Então se não fosse Barnabé chegar para os discípulos e falar bem de Paulo, porque realmente Paulo tinha se convertido, porque Barnabé não estava mentindo, Barnabé estava falando a verdade, né? Porque você, por exemplo, fazer uma intermediação para alguém, sendo que a pessoa é mentiroso, sendo que a pessoa é falso, sendo que a pessoa engana, sendo que a pessoa faz coisas erradas, aí você está entrando num beco sem saída. Mas você indicar ou falar bem de alguém que você vê que tem caráter, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa digna, íntegra, uma pessoa que não mente, não puxa tapete de ninguém, não engana, isso aí você pode fazer tranquilamente, você pode ser um intermediário, assim como Barnabé foi para Paulo. Mas existem pessoas também de mau caráter que elas não são realmente aquilo que são. Ele foi aí um intermediário para que Paulo fosse conhecido realmente como ele realmente era, porque Paulo era o perseguidor e agora ele era perseguido porque ele se encontrou com Jesus. Então Barnabé chegou para os discípulos e falaram: olha, Paulo não é mais aquele homem que perseguia, não. Paulo agora é outro homem, se converteu, Jesus se encontrou com ele, entendeu? Então que o Senhor, que Deus levante mais Barnabés, né, nesse mundo. Porque o que tem de pessoas más,
né? De pessoas que sabem que tem que fazer o bem. Por exemplo, tem alguém que está precisando de uma ajuda, né? E aí a pessoa chega e fala: olha, fulano de tal tá precisando de ajuda, né? Fulano de tal, ele tá passando por uma luta muito grande, vamos ajudá-lo? Então, quando chega alguém como Barnabé e fala com seus amigos, né? Os seus amigos, e fala o que está acontecendo, e os amigos realmente ficam assim pensando: será que realmente essa pessoa está passando por isso? Será que essa pessoa vale a pena a gente ajudar? Será que essa pessoa não é mau caráter? Então aí é que entra o Barnabé dizendo: olha, não, essa pessoa realmente está precisando. Ela não está mentindo, ele não está mentindo, ele está falando a verdade, que está passando necessidade, que está precisando de uma ajuda, ele está precisando de um apoio, entendeu? Que Deus possa levantar mais Barnabés nesse mundo, porque o que tem de pessoas por aí maldosas, pessoas que sabem que tem que fazer o bem, não faz, pessoas que têm nas suas mãos muitas provisões, que tem nas suas mãos armas para o bem, né? Ajudar financeiramente, ajudar com a palavra, ajudar com apoio, um suporte de alguma maneira. O que tem de pessoas que podem fazer isso e não fazem, não é brincadeira. Então Barnabé, ele era esse tipo de pessoa. Ele veio, foi para o quê? Ele veio, foi para unir. Ele veio para ser um mediador do bem. Ele era um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo. Entendeu? Ele chegava, se uma pessoa estava brigando ali, os discípulos estavam brigando entre si, e ele chegava e falava assim: não, meus irmãos, vamos parar de brigar. Não é assim não, Jesus não se agrada disso. Então ele chegava dando conselho, ele chegava ajudando, ele não chegava detonando a pessoa, né? Porque tem pessoas que eles chegam detonando você. Fulano de tal não presta, fulano de tal é isso. Como é que você tem o direito de chegar e julgar uma pessoa sem você conhecer a pessoa? A pior coisa que existe no ser humano é ele ou essa pessoa que está se dizendo ser alguma coisa, é chegar detonando alguém que você não conhece. Por exemplo, você não conhece a pessoa, você só viu a pessoa uma vez, você conversou só uma vez com a pessoa. Quer dizer que você tem o direito de chegar para outra pessoa e falar mal daquela pessoa sem você conhecer. Você não conviveu com aquela pessoa, você não sabe as lutas daquela pessoa, você não sabe o que aquela pessoa passou na vida. E você chegar e dizer que aquela pessoa não presta, que aquela pessoa é isso, que essa pessoa é enganador. Você não conviveu, você não sabe quem é essa pessoa. Então você não tem o direito, nós não temos o direito de chegar e falar alguma coisa de alguém se nós não conhecemos essa pessoa. Agora, se você conhece o procedimento, se você conhece que aquela pessoa não presta mesmo, porque tem gente que não presta. Se você sabe que aquela pessoa é mau caráter, se você sabe que aquela pessoa mente, se você sabe que aquela pessoa engana, se você sabe que aquela pessoa é um trapaceiro, uma trapaceira, aí sim, tudo bem. Aí você pode chegar e falar: não, é o seguinte, parou por aí. Eu não vou ajudar esse tipo de pessoa que não quer mudar, que não quer transformar a sua vida, que vive de enganar os outros, que vive de mentir, entendeu? Isso é ter coragem, é de falar a verdade para a pessoa sem ter medo nenhum, né? Porque tem muitas pessoas que elas têm medo de fazer, né, o bem, porque elas têm medo de ser prejudicadas. O que tem de pessoas por aí que elas não têm coragem de falar a verdade na cara da pessoa, né? Mas tem medo de fazer o bem. Tem medo de ajudar o outro, mas não tem medo de fazer o mal. Engraçado isso, né? Como é que a pessoa tem coragem de fazer o mal e não tem coragem de fazer o bem para a pessoa? Aí que eu acho uma incoerência muito, né, terrível. Então, resumindo, Barnabé, ele era essa pessoa, ele era esse homem, que ele era um grande ajudador da obra, né? Ele era um homem de Deus, ele era um intermediador, ele consolava, ele exortava, ele era cheio do Espírito Santo de Deus, ele era ali uma pessoa que chegava e falava bem das pessoas. Barnabé não chegava a falar mal de ninguém. Barnabé chegava num determinado lugar e ficava falando mal dos outros, dizendo assim: fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo. Não. Barnabé, ele era diferente. Ele chegava, ele elogiava a pessoa, falava: ó, tal pessoa é legal, tal pessoa é isso aqui, tal pessoa se encontrou com Jesus. Porque realmente o apóstolo Paulo tinha se encontrado com Jesus. Entenderam? Então que Deus levante mais homens de Deus e mulheres de Deus como o Barnabé, né? O discípulo Barnabé.
Que o Senhor levante mais e mais. Quando Barnabé foi enviado para Antioquia, por algum tempo de trabalho, ele viu a necessidade do auxílio da obra. Na ocasião, ele percebeu ser uma oportunidade propícia para Paulo. Logo mandou trazer Paulo. Ali foi o início de uma grande obra missionária. Houve uma época de grande fome e escassez. Paulo e Barnabé visitaram Jerusalém para levar uma oferta de auxílio contra a fome que assolava a região. Atos 11, versículo 30. Na ocasião, foi reconhecido o chamado de ambos para o trabalho entre os gentios. Leia Gálatas 2, versículo 9. De fato, é importante saber que Barnabé costumava trabalhar com os gentios, para não se indispor na presença do apóstolo Pedro, quando este não resistiu à pressão dos judaizantes. Também interrompeu temporariamente a comunhão na mesa com os irmãos gentios e participou do que o Paulo chamou de hipocrisia. Gálatas 2, versículo 12 ao 13, olha o que diz. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, e afastou-se e separou-se dos gentios, temendo que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram e a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Apesar desse episódio, Barnabé demonstrou em várias ocasiões que havia aceitado sem restrições os gentios na fé de Jesus Cristo. Atos 13, versículo 46. Isso podemos ver tanto pelo seu grande trabalho na Antioquia, quanto nos resultados da viagem, juntamente com Paulo, onde, começando por Chipre, indo até bem dentro da Ásia Menor, resultou na plantação de várias comunidades cristãs predominantes gentias. Uma segunda vez, Barnabé e Paulo precisaram ir até Jerusalém para participarem do concílio relatado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, onde ficou e foi discutido e decidido com os líderes da igreja em Jerusalém a maneira com a qual os gentios convertidos seriam admitidos na comunhão da Igreja de Cristo. Na época, grupos judaizantes estavam forçando cristãos gentios a observarem costumes judaicos. Ficou certo nesse concílio que isso deveria ser combatido e que os cristãos gentios não tinham qualquer obrigação concernente a esses costumes. Na primeira viagem de Paulo a Barnabé, até o determinado momento, Barnabé era o líder. Após o abandono do seu primo João Marcos, que desistiu da viagem e voltou para Jerusalém. Nitidamente, Paulo assumiu a liderança. A deserção de João Marcos causou impacto até mesmo na segunda viagem planejada por eles. Barnabé insistiu que Marcos deveria ser incluído na viagem, porém Paulo não aceitou, que acabou dividindo o itinerário da viagem com Barnabé ficou em Chipre. Atos 15, versículo 36 ao 40. Faça essa leitura. Paulo seguiu com seus planos e Silas foi com quem o acompanhou. Mesmo tendo tomado rumos diferentes, a amizade entre Paulo e Barnabé não foi desfeita. Todas as vezes que Paulo se refere a Barnabé, ele demonstra respeito, afeição, estima, reconhecimento como seu companheiro missionário para os grandes gentios. 1 Coríntios 9, versículo 6. O próprio Paulo, anos mais tarde, escreveu a Timóteo, pediu que João Marcos fosse e encontrasse com ele, pois acreditava que lhe seria muito útil para o ministério. 2 Timóteo 4, versículo 11. Isso pode significar que Barnabé fez um ótimo trabalho preparando João Marcos, pois nunca saberemos o quanto Barnabé contribuiu grandiosamente no ministério de Paulo. Isso apenas é o próprio Paulo que saberia responder. Sabemos que quando Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, Barnabé ainda estava vivo e sustentava-se sem depender das igrejas. 1 Coríntios 6, versículos 9, versículo 6.
Essa história de Barnabé é impressionante. Por quê? Porque nos mostra o quanto esse homem de Deus foi tão importante na vida do apóstolo Paulo, não somente na vida dele, mas na vida de todos aqueles que rodeavam ele, porque ele era um homem mediador, ele era um homem que exortava, ajudava as pessoas e ainda pregava o evangelho. Barnabé deve ser reconhecido, deve ser respeitado como um grande homem de Deus que fez aí uma grande diferença na vida das pessoas. E a pergunta que fica para nós, para finalizar, é o seguinte: você tem feito a diferença na vida das pessoas? Você tem sido uma luz no meio às trevas? Você tem sido aquela pessoa que fala bem do seu próximo, se realmente essa pessoa está agindo com caráter, ou você fala mal do seu próximo? Tem duas possibilidades aqui. Ou você vai falar mal, ou você vai falar bem. Vai depender de você. Então escolha falar bem das pessoas que realmente andam direito com Deus, as pessoas que realmente estão andando direito nos caminhos do Senhor. Eu não estou falando de pessoas que mentem, de enganam. Não, eu estou falando de pessoas realmente que têm caráter. E Barnabé aí nos mostrou um exemplo na sua própria vida, que nunca devemos ser pessoas que chega para queimar o outro, chega para destruir os outros com palavras, mas seja um construtor da vida das pessoas. Mesmo que em alguns momentos você precise ser duro, você precisa ser dura para aquela pessoa acordar. Muitas vezes nós precisamos ser duros, sim. Precisamos falar a verdade, precisamos dar um chacoalhão naquela pessoa para ela acordar, né? Porque às vezes a pessoa tá tão assim demente que não consegue enxergar a verdade. Que nós possamos ser, né, luz neste mundo e sermos como um exemplo através da vida de Barnabé, que foi aí um homem que fez a diferença, um conciliador e que esteve ali na obra do Senhor, sempre trabalhando juntamente com seu companheiro de obra, apóstolo Paulo, que falou muito bem deste homem chamado Barnabé. E que você possa guardar no seu coração essa mensagem e tirar para você da vida de Barnabé muitas lições importantes para a sua vida e colocar em prática, não somente falar, coloque em prática tudo que tem sido falado aqui para você aí, ouvinte da palavra do Senhor. São palavras que Deus tem usado nossas vidas para vocês. Então, coloque em prática, vivam essa palavra que vocês vão ver que vai acontecer na vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.